Cultura bíblica, né? Então, hoje eu quero tratar sobre o quê? Sobre algo que eu já comecei no vídeo passado e hoje eu quero apenas trazer uma ênfase maior sobre isso, porque eu acho muito importante. Sobre por que se deve ler a Bíblia, algumas razões que este livro, texto base que eu escolhi, coloca. Então, o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. Excelente livro, esse livro é meu mesmo, gosto muito. Essa aqui é a segunda edição, né? Claro que já devem ter outras edições. Esta que eu estou em mãos é da segunda edição. Então é da SBB. E aí no capítulo de introdução à Bíblia, ele traz o seguinte texto, ó, lendo a Bíblia. Ler a Bíblia pode ser uma tarefa difícil. Às vezes é emocionante, renovador, mas às vezes ficamos perplexos. Como podemos começar e continuar lendo? É útil saber exatamente por que estamos lendo. As pessoas leem a Bíblia por várias razões, ou por diferentes razões. Você pode, em primeiro lugar, lê-la como literatura. Simples, como literatura, assim como qualquer livro de literatura. De divertimento ou literatura especializada, seja o que for, né? Literatura aqui no sentido de texto. Os Salmos, por exemplo, e o livro de Isaías são considerados dois dos melhores livros do mundo. Então, eis a primeira razão, simplesmente para conhecer a literatura e o texto bíblico nas suas variações. Em segundo lugar, você pode lê-la para descobrir a história do mundo antigo, porque sim, a Bíblia foi escrita há muito tempo, então você consegue também entender um pouco sobre a história do mundo daquela época e daquelas potências conhecidas. Em terceiro lugar, você pode ler a Bíblia para estudar a base da fé e dos padrões éticos judaicos e cristãos. Essa é uma terceira razão, para conhecer, né, a base de toda a cultura judaico-cristã. Quarta razão, ou você pode ler a Bíblia para descobrir os temas e as histórias que inspiraram a obra de as obras, né, de vários artistas, músicos e escritores do mundo todo. Porque no fundo, ou então na realidade, a Bíblia de fato ela é uma fonte de inspiração para muita gente, para muito artista, inclusive músicos também, escritores de todo o mundo. Todas estas são razões positivas para estudar a Bíblia. Mas só chegaremos ao cerne da questão se perguntarmos por que os livros bíblicos foram escritos. O que motivou as pessoas que contaram as histórias, compuseram os salmos, escreveram as cartas, profetizaram o futuro? Como elas viam Deus atuando na vida das pessoas? Podemos resumir seu propósito em 4 categorias, que eu apenas faria menção agora, ou seja, a história, o relacionamento, a comunidade e a sociedade. Mas isso eu deixarei cada um no seu próprio vídeo no futuro. Quando um indivíduo humildemente toma este livro escrito por pessoas comuns e que traz bem evidenciadas as marcas do tempo e as dificuldades causadas pelo processo de transmissão, o Espírito Santo começa a agir e transmite Cristo por meio dele para a mente e o coração e a consciência do leitor. Fecha aspas aqui de Donald Coogan. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje. Para que ler a Bíblia, né? Por qual motivo? E eu acrescento um aqui que não está nesse livro, mas é uma opinião minha. Você pode ler a Bíblia para se tornar um crítico dela também. Eu acho muito válido isso aí. Porque, sinceramente, o que eu mais vejo hoje em dia, e eu estou sempre passo ainda, né? Mas boa parte da minha vida eu passo no meio universitário. E o que eu vejo e o que eu escuto de bobagem no meio dessa galera, velho, não faz assim, passa vergonha. Quer dizer, eles não passam vergonha porque lá também ninguém entende disso. Então, como é que você vai passar vergonha no meio de um monte de ignorantes sobre aquele tema? Mas, até para ser crítico, né? Eu acho que o ideal é que você leia a Bíblia, né? É o básico, é o óbvio, é o mínimo. Assim como qualquer outro texto, inclusive, não só a Bíblia, né? Que é ser crítico de, sei lá, economia marxista. Então você tem que ler o Capital, né? Pelo menos, não precisa ler tudo, mas tem que ler uma boa parte para ter uma base. Seu livro 1, pelo menos. E assim por diante. Fico por aqui, então. No próximo vídeo quero tratar sobre história. E ainda tentando entender por que a gente precisa ler a Bíblia. Valeu!